A transmissão ao vivo de televisão pode muitas vezes tomar rumos inesperados, levando a alguns dos momentos mais bizarros já exibidos. Seja por comportamentos inadequados com mulheres ou por distrações repentinas durante um segmento, alguns erros podem levar a demissões imediatas. Hoje vamos explorar desde a saída dramática de Bill O'Reilly, que terminou sua longa trajetória na Fox News, até a queda de Charlie Rose em meio às revelações do movimento #EuTambém. Prepare-se para conhecer essas incríveis histórias de eventos surpreendentes que aconteceram na televisão. Número 1. Assalto ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo na África do Sul, o repórter Vuyo Mvoko, da South African Broadcasting Corporation, passou por um momento de perigo enquanto cobria uma história local. Em meio à transmissão, 2 homens se aproximaram sorrateiramente por trás. Inicialmente, Vuyo pensou que eles tentavam apenas interferir na gravação como uma brincadeira, mas logo percebeu que estavam ali para roubá-lo e ao cinegrafista. Com a câmera ainda rodando, foi possível ouvir Vuyo exclamar: "Estamos sendo assaltados! Ei, estamos sendo assaltados!" De forma inadvertida, os ladrões acabaram se expondo para a câmera, tornando suas identidades facilmente reconhecíveis. A polícia rapidamente localizou e prendeu os assaltantes. Este momento de pânico exibido ao vivo destacou o perigo enfrentado por jornalistas em campo, principalmente em áreas com altos índices de criminalidade. Embora o assalto tenha sido uma experiência assustadora para Vuyo e sua equipe, a situação evidenciou a vulnerabilidade dos profissionais que estão diariamente na linha de frente para informar o público, frequentemente sem qualquer proteção. Número 2. Uma invasão bizarra. Em 2015, um caso inusitado de sequestro de mídia ocorreu na Holanda, surpreendendo os telespectadores e deixando o país em estado de alerta. Durante a transmissão noturna do canal NOS, um jovem de 19 anos vestido de terno e armado com uma arma falsa invadiu o estúdio, exigindo falar com alguém da CNN. Ele permitiu que a maior parte da equipe deixasse o local, mantendo apenas alguns funcionários reféns enquanto circulava nervosamente pelo estúdio. O invasor, que mais tarde foi descoberto estar usando uma réplica de arma, parecia inseguro e garantiu que não faria mal a ninguém. Enquanto isso, a equipe tentou ganhar tempo, fingindo entrar em contato com a CNN. Em poucos minutos, a polícia entrou no estúdio e rendeu o jovem, que se entregou sem resistência. Apesar da tensão, o caso chamou atenção por seu teor peculiar e pela falta de clareza nas motivações do invasor, que nunca foram totalmente compreendidas. Este incidente inusitado mostrou a fragilidade da segurança em ambientes de mídia e evidenciou como a pressão e a falta de controle emocional podem levar a ações desesperadas e irracionais. Número 3. A controvérsia dos documentos Killian. Em 2004, a CBS e o programa 60 Minutos Segundo, comandado pelo jornalista Dan Rather, se envolveram em uma polêmica que marcou a cobertura da corrida presidencial nos Estados Unidos. Poucas semanas antes das eleições, Rather apresentou os chamados documentos Killian, supostamente comprovando que o então presidente George W. Bush havia utilizado sua influência para evitar o serviço militar durante a Guerra do Vietnã. Os documentos atribuídos ao falecido oficial Jerry B. Killian acusavam Bush de não cumprir com suas obrigações na Guarda Nacional Aérea do Texas. Mas, após a exibição, a autenticidade dos documentos foi contestada online e na mídia, com muitos especialistas afirmando que poderiam ser falsos. A pressão pública levou a CBS a emitir uma retratação e a demitir os produtores responsáveis pelo conteúdo. Dan Rather, que trabalhou na CBS por mais de 40 anos, acabou se afastando da emissora após o incidente. Ele alegou que, mesmo com a controvérsia reviravolta, acreditava na veracidade das informações. Essa situação expôs a responsabilidade da mídia em verificar as fontes, principalmente em reportagens de grande impacto. A polêmica foi adaptada para o cinema em 2015, no filme Truth, lembrando ao público que o jornalismo é, acima de tudo, uma profissão que exige extrema precisão e responsabilidade. Número 4. Crise de reféns ao vivo. Em janeiro de 2024, uma situação chocante de reféns ao vivo aconteceu em um estúdio de notícias no Equador, quando o país estava sob estado de emergência devido à crescente violência entre gangues criminosas e o governo. Durante uma transmissão ao vivo na rede TC, telespectadores ficaram perplexos ao testemunhar invasores armados que invadiram o estúdio e ameaçaram o âncora. Em meio à tensão, uma voz ao fundo pedia:
Por favor, não atirem! Por favor, não atirem! Os invasores exigiram que o âncora lesse uma mensagem para a população, expressando suas reivindicações e incitando o país ao caos. Por cerca de 20 minutos angustiantes, o público assistiu à equipe sendo mantida refém. Felizmente, forças policiais e militares cercaram rapidamente o prédio e todos os criminosos foram presos. Os reféns, ainda abalados, saíram ilesos, mas o incidente evidenciou a vulnerabilidade dos jornalistas e o perigo de trabalhar em um ambiente onde a violência e a anarquia prevalecem. Este caso escancarou as consequências da falta de controle em regiões onde gangues tentam dominar as instituições do país, transformando a mídia em uma ferramenta de propaganda e intimidação. Para os espectadores, foi uma lembrança sombria da instabilidade que muitos países ainda enfrentam e dos sacrifícios que jornalistas e profissionais de mídia muitas vezes fazem em busca da verdade. Número 5. Expondo a indústria farmacêutica. Jane Acri dedicou anos ao jornalismo local e nacional, mas ficou mais conhecida por seu caso de denúncia contra a WTTV, uma afiliada da Fox, em 1997. Acri e seu marido, Steve Wilson, produziram uma reportagem investigativa sobre a empresa de biotecnologia Monsanto. A multinacional era famosa por sua atuação na agricultura química e seus produtos frequentemente polêmicos, incluindo o herbicida Roundup. Ao saber das possíveis consequências da exibição da matéria, a Monsanto enviou várias cartas à Fox News, ameaçando com severas consequências caso a reportagem fosse ao ar. A emissora, então, optou por cancelar a reportagem e não renovou o contrato do casal. Acri e Wilson processaram a Fox por demissão injusta, argumentando que foram dispensados por se recusarem a divulgar uma informação que consideravam enganosa. Embora o tribunal tenha decidido a favor da WTTV, o caso de Acri ressaltou as pressões que jornalistas enfrentam e a luta constante entre liberdade de imprensa e interesses corporativos. Número 6. Ataque perturbador. Em 2016, a repórter Mary estava cobrindo a morte do cantor David Bowie em Hollywood, quando um homem de moletom cinza apareceu subitamente atrás dela, esboçando um sorriso estranho. Em questão de segundos, ele a atacou sem motivo aparente. A câmera se afastou enquanto a equipe de filmagem rapidamente interveio para proteger Mary. Embora o rosto do agressor tenha sido capturado no ar, não se sabe ao certo se ele foi identificado e detido. Esse incidente destacou os perigos que jornalistas enfrentam enquanto trabalham em locais públicos e frequentemente sem a proteção adequada. Mary conseguiu se recuperar rapidamente, mas o ataque ao vivo evidenciou a vulnerabilidade dos profissionais de mídia, especialmente quando estão focados em realizar seu trabalho. Número 7. Colapso súbito. Durante uma manhã normal de noticiário em Los Angeles, a previsão do tempo tomou um rumo inesperado quando a meteorologista Alyssa Carlson estava prestes a apresentar sua atualização. De repente, Alyssa disse: "Essa realmente é a calmaria antes da tempestade. Não de novo, não." Antes de desmaiar ao vivo, caindo no chão. Os âncoras no estúdio ficaram perplexos por um momento, mas logo perceberam que algo grave havia ocorrido. Anos antes, Alyssa descobriu que sofria de uma condição cardíaca, uma válvula cardíaca com vazamento, após se sentir mal durante uma transmissão. Ela mais tarde tranquilizou o público dizendo que o desmaio ao vivo não estava relacionado a essa condição anterior. Felizmente, Alyssa se recuperou e garantiu que estava bem. Esse momento dramático foi um lembrete de como crises de saúde podem ocorrer de forma súbita e imprevisível, mesmo em ambientes aparentemente controlados como um estúdio de televisão. Número 8. Retorno inesperado do ladrão. Em um dia aparentemente normal, um repórter estava cobrindo um assalto a um banco em Iowa, ocorrido no dia anterior. Tudo estava correndo bem, até que um funcionário do banco saiu do prédio gritando e apontando para um homem ao longe, exclamando: "É o ladrão! É ele, Tyler! Aquele homem ali!" O repórter se deu conta de que o mesmo assaltante havia retornado ao local do crime e, em choque, exclamou: "Esse é o ladrão!" O assaltante, ao ver a equipe de notícias, fugiu às pressas. O repórter, sem perder a compostura, chamou a polícia e continuou a transmissão, explicando o que acabara de acontecer ao vivo. "Isto é televisão ao vivo, pessoal! Aquele ali é o ladrão que acabou de passar por aqui." Graças ao relato e à intervenção rápida, a polícia conseguiu capturar o assaltante pouco depois.
Esse episódio se tornou um exemplo curioso de como o acaso pode transformar uma simples cobertura em uma verdadeira cena de ação ao vivo, com um final surpreendentemente eficaz. Número 9. Saída ao vivo. Um dos primeiros casos conhecidos de demissão ao vivo na televisão aconteceu em 1960, quando Jack Paar, apresentador do programa Tonight Starring Jack Paar, que evoluiu para o famoso The Tonight Show, abandonou seu posto durante uma transmissão ao vivo. A controvérsia surgiu quando os censores da NBC cortaram uma piada sobre banheiros feita por Paar, substituindo-a por uma reportagem de notícias. Paar, conhecido por seu temperamento explosivo, ficou furioso com a decisão e, sem hesitar, anunciou sua saída ao vivo. Ele declarou: "Sou contra material propositalmente impróprio e ainda mais contra o jornalismo sensacionalista." A comoção pública foi grande e ele acabou retornando ao programa 3 semanas depois, comentando com humor: "Afinal, não existe um jeito melhor de ganhar a vida." Esse momento permanece como um exemplo de um profissional que defendeu seus princípios até o fim, apesar das pressões da indústria de censurar conteúdos considerados polêmicos. Número 10. Queda de um ícone. Matt Lauer, que foi um dos principais apresentadores do Today Show da NBC por mais de 20 anos, teve uma carreira marcada por entrevistas com presidentes, cobertura de 9 Jogos Olímpicos e viagens a mais de 60 países. Lauer era uma presença constante e confiável para o público americano, com um salário anual impressionante de $20 milhões. Em um evento comemorativo, ele chegou a declarar: "Eu era o cara tranquilo até cerca de 25 minutos atrás. Agora estou cheio de borboletas no estômago. Não poderia estar mais feliz." Porém, em novembro de 2017, a NBC demitiu Lauer de forma repentina após uma colega denunciar comportamentos inapropriados. A emissora anunciou que Lauer havia sido dispensado devido a relatos de má conduta sexual no ambiente de trabalho, que posteriormente incluíram acusações de várias outras mulheres. Algumas fontes sugeriram que a NBC já sabia dos incidentes, mas escolheu ignorá-los até que o movimento #EuTambém aumentasse a visibilidade sobre a questão. Após a demissão, Lauer emitiu uma declaração, expressando vergonha pelas alegações, embora tenha negado parte das acusações. A queda de Lauer surpreendeu o público e foi um dos casos mais emblemáticos de uma figura pública sendo responsabilizada por seus atos. A demissão de um dos rostos mais conhecidos da televisão americana foi um divisor de águas na indústria, mudando a forma como redes de televisão e empresas lidam com condutas inadequadas de seus funcionários. Número 11. Ascensão do Talibã. O Afeganistão passou por uma transformação dramática em 2021, quando o Talibã retomou o controle do país após a retirada das tropas americanas. Com o grupo armado tomando edifícios governamentais e meios de comunicação, a televisão afegã passou a operar sob um controle rigoroso. Em uma transmissão ao vivo, um âncora do principal canal de notícias estava lendo as notícias quando um grupo de homens armados do Talibã invadiu o estúdio. Visivelmente assustado, ele foi forçado a transmitir uma mensagem em nome dos militantes, pedindo ao povo afegão que não deixasse o país. Esse momento tenso, em que o âncora parecia temer por sua vida, mostrou o impacto do novo regime sobre os meios de comunicação e ressaltou os riscos enfrentados pelos jornalistas locais. Desde a retomada do poder pelo Talibã, mais de 600 veículos de comunicação afegãos fecharam suas portas, e as apresentadoras de notícias foram forçadas a seguir diretrizes rigorosas, incluindo o uso obrigatório de trajes islâmicos tradicionais. Esse episódio não apenas causou uma forte impressão no público afegão, mas também evidenciou a luta pela liberdade de imprensa em um país onde a mídia se tornou uma ferramenta de controle do Estado. Número 12. Imagens inadequadas. Eric Bolling, comentarista e personalidade da televisão conservadora, construiu sua carreira como analista financeiro no programa Fast Money, antes de migrar para a Fox Business Network, onde se tornou uma figura proeminente. Ao longo dos anos, ele ganhou popularidade apresentando o programa The Five na Fox News. Entretanto, em setembro de 2017, sua carreira sofreu um revés drástico. O HuffPost publicou uma reportagem alegando que Bolling havia enviado repetidamente fotos e mensagens de teor inapropriado para suas colegas de trabalho. Assim que as denúncias surgiram, Bolling negou todas as acusações, mas foi rapidamente suspenso pela Fox enquanto a empresa conduzia uma investigação interna. Cerca de um mês depois,
Bolin foi oficialmente demitido e seu programa foi cancelado. Em uma tentativa de se defender publicamente, ele declarou: "Eu e minha esposa, com quem sou casado há 20 anos, estamos completamente de acordo e nunca fiz nada desse tipo." O escândalo representou um golpe severo para sua carreira e destacou as consequências de comportamentos impróprios, sobretudo em ambientes de trabalho onde tais ações são menos toleradas devido à crescente pressão por um ambiente profissional mais seguro e respeitoso. Número 13. Conflito de família e ética profissional. Chris Cuomo, um âncora proeminente da CNN, se viu em meio a uma polêmica ao tentar defender seu irmão Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, acusado de múltiplas denúncias de assédio. Durante meses, Chris afirmou que não cobria as alegações contra seu irmão em seu programa por conflito de interesses e pelo fato de as regras da CNN não permitirem essa cobertura devido à relação familiar. Entretanto, uma investigação realizada pela Procuradoria-Geral de Nova York revelou que Chris não só havia ajudado seu irmão a montar uma defesa, mas também utilizou suas conexões na mídia para tentar identificar as mulheres envolvidas nas acusações. Diante dessas revelações, a CNN suspendeu Chris indefinidamente e, em dezembro de 2021, anunciou sua demissão. Em sua defesa, Chris afirmou que sabia onde estava a linha e que seu dever de irmão estava acima de sua carreira. Mesmo assim, a decisão da CNN de demiti-lo levantou um debate sobre ética profissional, especialmente no jornalismo, onde a imparcialidade e a transparência são valores fundamentais. Número 14. Briga ao vivo. Em 2014, uma discussão entre dois jornalistas jordanianos tomou proporções inesperadas durante um debate ao vivo sobre o conflito sírio. O apresentador Shaer Al-Jahari estava em um debate acalorado com um colega, que o acusou de apoiar a oposição síria. A tensão aumentou rapidamente, e os dois âncoras começaram a discutir agressivamente, ignorando as tentativas de um terceiro apresentador de acalmar a situação. A situação se intensificou ao ponto de ambos os jornalistas começarem a empurrar a mesa do estúdio, que acabou desabando. A cena foi transmitida ao vivo, deixando os telespectadores atônitos e preocupados com o desenrolar do confronto. Rapidamente, seguranças intervieram para separar os jornalistas, que foram removidos do estúdio. O incidente se tornou um momento embaraçoso e marcante na televisão jordana, destacando o potencial de discussões políticas acaloradas em temas de grande relevância nacional e internacional. Número 15. Tremor de terror. Em setembro de 2017, o México foi abalado por um terremoto devastador de magnitude 7.1, capturado ao vivo por várias emissoras de televisão. Em um estúdio de notícias local, um jornalista estava transmitindo ao vivo quando o prédio começou a tremer intensamente. Alarme de emergência soaram, luzes começaram a piscar e a equipe foi instruída a evacuar imediatamente. Inicialmente, o âncora tentou manter a calma e tranquilizar os espectadores, mas sua expressão demonstrava apreensão enquanto o prédio balançava. O terremoto resultou na trágica perda de mais de 600 vidas e deixou aproximadamente 6.000 pessoas feridas. No México, onde os tremores são comuns, este foi um dos mais destrutivos da última década. A experiência ao vivo mostrou a vulnerabilidade de quem trabalha na mídia e a dificuldade de manter a calma em situações de extremo perigo. O evento também lembrou ao público e aos jornalistas dos riscos constantes de viver em uma região propensa a terremotos. Número 16. Revelações escandalosas. Ed Henry, ex-correspondente da Casa Branca na Fox News, teve sua carreira abalada por diversos escândalos ao longo dos anos. Em 2016, Henry já havia sido suspenso após revelações de um caso extraconjugal com uma hostess de um famoso restaurante em Las Vegas. Na época, a emissora anunciou que ele se afastaria para resolver problemas pessoais, o que resultou em uma suspensão de 4 meses. Contudo, ele conseguiu retornar ao trabalho e tentou reconstruir sua imagem pública. Porém, em 2020, surgiram novas acusações que comprometeram ainda mais sua carreira. 2 mulheres entraram com processos contra Henry, acusando-o de assédio e agressão. Uma das vítimas relatou sentir que ele tinha o poder de destruir sua carreira. Assim que as denúncias vieram a público, a Fox News suspendeu Henry imediatamente e iniciou uma investigação interna que culminou em sua demissão. Esse escândalo destacou a gravidade das acusações e a coragem das vítimas em se manifestarem.
Henry, que outrora foi uma figura conhecida e respeitada na televisão americana, viu sua carreira ser desmoronada pelos relatos que vieram à tona. Número 17. Âncora distraída. Em 2017, a âncora Natasha Exelby, da Austrália, protagonizou um momento que rapidamente viralizou, mas que lhe custou caro. Durante uma transmissão ao vivo, Natasha foi pega no ar enquanto olhava distraída para uma caneta, aparentemente perdida em pensamentos. Quando a câmera voltou para ela, Natasha se assustou visivelmente, mas conseguiu se recompor rapidamente e passou para o próximo bloco de notícias com profissionalismo, introduzindo o segmento de esportes. Apesar de seu esforço em retomar o controle da situação, Natasha foi dispensada da emissora logo em seguida. A reação pública, no entanto, foi inesperada. Em vez de criticarem a âncora por sua breve distração, os telespectadores ficaram indignados com a decisão do canal de demiti-la. Muitos defenderam que seu erro não justificava uma medida tão drástica, argumentando que todos estão sujeitos a momentos de distração. Em resposta ao apoio inesperado, Natasha usou as redes sociais para agradecer ao público, fazendo um comentário bem-humorado. "Não foi meu momento mais brilhante, mas eu e minha caneta agradecemos o carinho." Mesmo assim, a reação levantou discussões sobre a tolerância a falhas em transmissões ao vivo e a forma como pequenos deslizes podem impactar a carreira de profissionais. Número 18. Terremoto em Los Angeles. Em 2014, 2 âncoras transmitiam ao vivo quando um terremoto abalou o estúdio. Os âncoras imediatamente se protegeram debaixo da mesa, enquanto a equipe corria em busca de segurança. Em um local onde terremotos são comuns, este foi um dos mais intensos registrados ao vivo, com mais de 300 luzes acima do set, algumas pesando até 12 quilos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Número 19. Acidente ao vivo. Em uma manhã, a âncora Julie Sheen, de Oklahoma, apresentava as notícias quando começou a enrolar as palavras. A princípio, parecia apenas um erro simples, mas logo ela percebeu que estava com dificuldades para falar e enxergar, sintomas de um derrame. Seus colegas agiram rapidamente, chamando ajuda médica, e Sheen foi levada ao hospital, onde se recuperou bem. A rapidez na resposta de sua equipe e dos espectadores pode ter salvado sua vida, demonstrando a importância da prontidão em situações inesperadas. Número 20. Espalhando ódio. Rick Sanchez iniciou sua carreira na televisão durante a faculdade. Esse jornalista cubano-americano trabalhou em estações locais de Miami e Houston, antes de chegar ao palco nacional nos anos 2000. Em 2004, Sanchez se juntou à CNN, onde eventualmente apresentou seu próprio programa, Rick's List. Sentindo-se preterido ao ser removido do horário nobre, Sanchez fez comentários inflamados durante uma entrevista, afirmando que a CNN era gerida majoritariamente por pessoas como Jon Stewart, insinuando discriminação. A repercussão foi imediata, e Sanchez foi demitido no dia seguinte. Em outra situação, Bob Beckel, conhecido por co-apresentar The Five na Fox News, se envolveu em polêmicas por comentários ofensivos sobre muçulmanos e asiáticos. Beckel foi demitido 2 vezes, sendo a segunda por comentários racialmente insensíveis contra um funcionário afro-americano. Seu advogado relatou que Beckel tentou intimidar o funcionário que havia feito uma queixa, pressionando-o a retirar a denúncia. Esses incidentes mostram a resposta das redes às demandas por um ambiente de trabalho mais respeitoso. Número 21. A queda de Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, apresentador do The O'Reilly Factor na Fox News, comandou o programa de maior audiência na televisão a cabo por 16 anos consecutivos. Em abril de 2017, contudo, O'Reilly foi dispensado após uma reportagem explosiva do New York Times. Após uma extensa investigação, ficou acordado entre ele e a empresa que ele não retornaria ao canal. A reportagem revelou uma série de processos de assédio que resultaram no pagamento de milhões de dólares em indenizações a várias vítimas. Essa revelação chocante levou a uma queda significativa de anunciantes, o que, em última análise, resultou em sua saída. Após sua saída, O'Reilly migrou para o The First Television, uma plataforma de streaming conservadora. O caso de O'Reilly reflete a mudança nas normas de responsabilidade dentro do setor de mídia e destaca a necessidade de responsabilidade entre figuras públicas, principalmente quando o comportamento inadequado é exposto. Número 22. Adeus. Charlie Rose. Charlie Rose, um jornalista veterano com mais de 4 décadas de experiência,
construiu uma carreira prestigiada como apresentador em várias redes de televisão. No entanto, sua reputação desmoronou com o surgimento do movimento #EuTambém em 2017. Em novembro daquele ano, o Washington Post publicou um artigo revelando múltiplas alegações de má conduta contra o conhecido apresentador. Muitas das mulheres que se manifestaram trabalharam com Rose no início de suas carreiras, o que tornava extremamente difícil para elas expor seu comportamento por tanto tempo. A maquiadora de longa data de Rose, Gina Higgy, descreveu o ambiente do estúdio como um campo de caça sexual. Ela trabalhou no The Charlie Rose Show por 22 anos e relatou suportar um comportamento misógino e abusivo, que incluía comentários depreciativos sobre sua aparência e gênero. Em uma tentativa de se proteger, Higgy começou a usar um espelho de mão como barreira durante os retoques de maquiagem no set. As alegações indicam que Rose assediava mulheres não apenas em suas casas em Manhattan e Hamptons, mas também em restaurantes sofisticados, onde promovia encontros com a equipe. O jornalista teria atraído jovens mulheres com promessas enganosas de estágios e oportunidades de emprego, disfarçadas como reuniões em bares e jantares. Em uma ocasião, enquanto filmava em locação, Rose ficou irritado durante uma sessão de maquiagem e agarrou o braço de Higgy com força, torcendo-o dolorosamente. Apesar das queixas dela e de outros, nenhuma ação foi tomada. Dentro de 24 horas após a publicação do artigo, os programas de Charlie Rose foram suspensos e ele foi rapidamente demitido. Embora tenha pedido desculpas, assumindo a responsabilidade por suas ações, Rose tentou minimizar algumas alegações. Em resposta a um processo posterior em uma corte de Manhattan, o advogado de Rose negou as acusações, alegando que eram infundadas. Esse escândalo marcou a queda de um dos mais celebrados âncoras da história da televisão. Esses incidentes icônicos na história da televisão mostram como o imprevisto, a ética e o perigo fazem parte do cotidiano dos profissionais da mídia, especialmente em transmissões ao vivo. Cada caso destaca a necessidade de responsabilidade, segurança e ética no jornalismo, seja na cobertura de eventos dramáticos, debates polêmicos ou situações de risco direto.